Na tela da TV Guarulhos, estamos ao vivo com a produção da Simone Araújo, a equipe técnica Lucas Braga e Felipe Poi, a direção comercial do Alberto Greg, direção geral do Fernando Mauro. Vamos aos destaques do portal de notícias guarulhosemdestaque.com.br na tela. Prefeitura de Guarulhos recomenda fechamento imediato do aeroporto internacional. E atenção, governador João Dória recomendou nesta quinta-feira a suspensão de celebrações com público em todos os espaços religiosos da região metropolitana de São Paulo. Número de passageiros no ônibus de Guarulhos cai 50% nesta quinta-feira. Guarulhos registra 47% menos casos de dengue neste ano. São essas e outras informações você encontra no portal guarulhosemdestaque.com.br. E olha, é evidente que muita gente anda preocupado com o que está acontecendo. Daqui a pouco eu vou apresentar todo o nosso time. Estou aguardando a chegada do time da nossa mesa. E é evidente que esta preocupação tem deixado alguns líderes políticos do Brasil com ideias diferentes. Por exemplo, o líder do Podemos está propondo o adiamento das eleições. Ele quer a unificação das eleições. E você, qual é a sua opinião? Você acha que devemos propor ou concordar com essa sugestão? Vamos ao nosso boa noite para o especialista no ramo de segurança, o empresário e colunista do portal Guarulhos em Destaque, Daniel Viso. Boa noite, professor. Boa noite, Geraldo. Boa noite, colegas. Boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento. E com a gente também, daqui a pouco vai chegar por aqui o nosso publicitário. Mas antes, vou apresentar o professor Dr. Devanildo Damião, pesquisador da Universidade de São Paulo, coordenador técnico do Conselho de Desenvolvimento de Guarulhos e coordenador da Faculdade de Administração do Centro Universitário FIG Unimesp. Boa noite, professor. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Daniel. Boa noite, Perrone. É um prazer estar aqui com vocês para a gente debater temas importantes da nossa cidade. Alexandre Perrone, empresário. Obrigado por estar aqui com a gente, Alexandre. Muito obrigado ao senhor. É um prazer estar aqui com vocês. E eu sou Geraldo Júnior, agradeço a sua audiência. E olha, no dia de hoje vamos estar debatendo muitos assuntos. E a gente começa falando de condomínio com o nosso especialista em condomínio, que tem muitas respostas para você, Daniel Viso. Bom, vamos lá, começando a conversa, falando hoje sobre a questão do coronavírus em relação a condomínios, né? Não poderia deixar de ser. A gente tem muitos clientes nesta área, onde nós prestamos serviços de operação de portaria, segurança, limpeza, zeladoria e etc. O que a gente tem recomendado para os nossos clientes e colegas administradores é que conscientize os moradores dos condomínios para que fechem todas as áreas comuns, evidente, salão de festa, salão de jogos, playgrounds, piscina, estabeleçam critérios para o acesso de elevador, quanto menos pessoas, melhor. Também façam seus informativos para ensinar também um pouco melhor, como utilizar os meios de prevenção. As pessoas têm que lavar a mão, o condomínio, o síndico, os gestores têm que disponibilizar aí o álcool gel no elevador. O importante é que a pessoa, quando chega em casa, depois de adentrar a sua unidade autônoma, não faça nada antes de ir lá lavar as mãos. Então, são essas recomendações em relação a condomínios, tá, pessoal? Quem tem festa marcada, deixa para fazer essa festa depois, reagenda essa festa. Quem tem amigos para receber, procure saber antes se essas pessoas têm algum sintoma ou se convive com alguém que tem algum sintoma do coronavírus.
procure adiar essas reuniões familiares, principalmente quem tem idosos dentro das suas unidades autônomas. Não deixe que crianças, que os netos desses idosos venham visitar essas pessoas, auxiliem essas pessoas quando elas necessitarem fazer compras, ir à padaria, ao supermercado, ajudem esses idosos para que eles não possam se expor, para que eles não possam caminhar na rua, porque esses sim estão inseridos no maior grupo de risco. Agora, por exemplo, é evidente, chegou a pizza, né? Deixa eu abrir aqui um parágrafo, porque hoje eu flagrei o seu Felipe Poi um pouco magoado. Tá tudo bem com o senhor hoje? Uma cena entre duas pessoas que eu acabei de registrar, um casal, né? Ao entrar nesse recinto, eu encontrei o Felipe Poi um pouco nervoso. Descobri o motivo. Ele não tinha almoçado e acabou de chegar a pizza. Aleluia, chegou a pizza. Hoje vamos ter um programa de qualidade, ainda mais, porque os nossos operadores estão recebendo a devida alimentação. Gente, deixa eu conversar a respeito de um assunto ainda com condomínios, ô Daniel. Chega o boleto, e aí os bancos, por exemplo, a Caixa Econômica Federal está dando um prazo a perder de vista. No condomínio, vai existir regras? O cara, por exemplo, perdeu o emprego. Nessa que tem muita gente já demitindo já. Como é que fica essas questões, as questões relacionadas ao condomínio? Olha só, o que a gente tem percebido é que bancos públicos, como Caixa Econômica, Banco do Brasil, já estão anunciando que vão ampliar o prazo de pagamento de empréstimos por 60 dias. Provavelmente, a pessoa fez um empréstimo de 24 meses, 48 meses, ou casa, provavelmente vão jogar essa parcela para o final, ou não vão cobrar juros e multas sobre essas parcelas. O que não deve ocorrer no condomínio. Os bancos estão fazendo isso não é para esse mês, é para o mês que vem. Então, o que vai acontecer é que as pessoas, nesse mês, vão estar pagando as contas, as suas taxas condominiais. Porque taxa condominial, Geraldo, é rateio de despesa. Elas já foram, elas já foram realizadas lá atrás. O pessoal já tem energia para pagar, terceirização, funcionários, conta de elevador. Então, nesse caso específico, eu acho dificilmente a pessoa deixar de pagar. O que pode acontecer é que na própria sociedade interna, devido a essa dificuldade, não haja aí cobrança de multa e juros por um período também por parte dos condomínios, que eu acho que é louvável que isso aconteça. Estamos ao vivo, obrigado a você pela audiência. Vamos conversar também com agora o nosso professor Devanildo. Professor, ontem, 2 colegas estiveram aqui, 2 professores, e um dos temas que eu abordei com os 2 professores é a questão da qualificação profissional, porque não é um tema novo. Desde a qualificação profissional do aluno que está na faculdade ao político que está interessado em participar das eleições. Hoje, as universidades, elas estão preparando o aluno para o mercado ou simplesmente dão um diploma e salve-se quem puder? Geraldo, a diretriz, né, nas instituições onde eu atuo é sempre que as competências que são trabalhadas com alunos sejam desdobramentos das necessidades de mercado. Então, necessariamente, você tem que ter um alinhamento muito forte. Então, esse monitoramento, né, do perfil do que o mercado está pedindo é um dos diferenciais das entidades de ensino que trabalham com alta performance. Então, você tem que olhar para as empresas, vendo quais são as competências, né, você vê quais são os desafios, né, que elas estão inseridas, e a partir daí você desenvolver um aluno que possa ter um alinhamento e que possa, de pronto, estar atuando nessas organizações. Porque se tiver o desalinhamento, você vai estar formando desempregados, né? Isso que muitas instituições, e aí fica o recado para você, para o aluno que vai fazer um curso de ensino superior, não pode se mover só pelas facilidades,
pela questão do preço baixo, porque às vezes faz um curso online que depois não vai valer nada, não vai ter nenhuma validade, pelo contrário, você investiu o seu tempo e o custo da oportunidade de não ter feito uma coisa melhor. Então, quando for partir para uma profissão, tem que partir para algo sério. Pesquise, veja quem são os professores, veja a qualificação dos professores, veja a qualificação da instituição, o histórico dessa instituição, para que, de fato, a tua passagem pelo aquele centro acadêmico seja um referencial para o futuro. Eu sempre comento, Geraldo, com os alunos, né, a gente sempre trabalha com trabalho de conclusão de curso, que esse trabalho de conclusão do curso vai ser o passaporte para a pessoa entrar no mercado. E tem que aproveitar bem. Tem que aproveitar bem. Deixa eu mandar um abraço para a Lúcia Maria e também o Michel, os nossos amigos lá em Itu. Olha, Salto, desculpem, Salto. Obrigado, gente, pela audiência. Deixa eu conversar agora com... Geraldo, cuidado para não falar Salto de Itu, que você arruma briga lá na Verdade, eu sei. Tem um parente lá. Deixa eu conversar com o Alexandre Perrone, empresário. Alexandre, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. E as notícias, Alexandre? Essa fase do mercado vai ser uma fase de oportunidade para mostrar para cada um que é possível passar. Me faz lembrar do Plano Collor, do Plano Sarney, que foi um grande teste para muita gente. Como é que você está vendo esse momento econômico? Geraldo, referente à crise que a gente já estava vindo e estava tentando superar, então os pequenos estavam tentando respirar mediante essa crise. Agora, com essa pandemia, os pequenos têm que se unir, têm que tentar negociar, tentar protelar um pouco os pagamentos dos fornecedores e tentar honrar os compromissos deles com os funcionários, porque são famílias que dependem também de nós empresários. O mercado de domingo para cá parou totalmente. As quedas nas vendas chegam a 70% até 80%. E o que fazer? Tentar controlar ao máximo e tentar se prevenir. Nós estamos investindo muito com os nossos serviços de delivery, tanto de almoço, café da manhã, janta, para poder suprir a ausência dos nossos clientes nos nossos comércios. Hoje você não pensa em demitir. Então, a demissão seria o último caso para nós. Porque para a gente tentar zelar pela qualidade dos nossos funcionários, pela família deles. Bacana, Então, parabéns. se você começar, a primeira coisa que você vai fazer, vamos cortar os gastos de uma empresa, vamos demitir funcionário. Está errado. Está errado. A sua qualidade acaba caindo muito. O seu processo, tanto que nós nas nossas empresas, nós temos um processo de atendimento e de preparo de pratos, de pizzas, de todos os lanches nossos. Então, se hoje você tem um preparo que demora 2 minutos, você cortando funcionário, seu preparo vai dobrar. O seu processo dobra. E você acaba mexendo no seu atendimento e na sua qualidade. Olha, parabéns pelo depoimento, porque eu percebo a tua preocupação em se manter firme, né? Mostrar, buscar alternativas, e o delivery veio para ficar. O iFood aí, estou fazendo de graça, hein? Atenção, iFood, paga aqui, estou fazendo testemunhal. Veio para ficar, e hoje, se você tem qualidade, você se mantém no mercado, né? Você talvez não tenha o mesmo patamar de vendas, mas você se mantém. Agora, se você demite, você perde mercado, é isso? É isso mesmo. Hoje, se você demitir, a sua qualidade automaticamente cai, porque você vai ter que pegar o serviço do outro funcionário e acumular em um só. Então, sua qualidade acaba caindo, a sua agilidade acaba caindo, e os nossos funcionários, nós fazemos um treinamento. Então, um funcionário, para ser um funcionário de ponta, ele demora no mínimo 90 a 120 dias para poder ter todo o treinamento das empresas. Então, se você demitir esse funcionário, automaticamente, a crise está passando, você vai admitir outro. Até você treinar, até você qualificar esse funcionário, você acaba perdendo muito tempo. Parabéns. Hoje, o nosso serviço de delivery, nós estamos atendendo num raio de cada loja nossas de 15 quilômetros. Enquanto nós, no tradicional, era de 5 a 6 quilômetros.
Então, para poder não perder tanta venda, nós tivemos que contratar mais entregadores, trabalhar com mais empresas de deliveries, que foi umas que você citou. Porém, essas empresas acabam suprindo muito o seu lucro. Eu nem falo de lucro hoje, eu te falo do seu capital. Porque a porcentagem é muito alta e você acaba tendo que cobrar isso do seu cliente a mais. Bacana. Parabéns, hein? Olha aqui, deixa eu mandar, o Gilberto Silva está dando um aceno, está chegando, daqui a pouco ele faz parte desta mesa. Agora, voltando ao Daniel Viso. Hoje, aconteceu uma reunião, aliás, ontem, no aeroporto internacional, o prefeito municipal, o prefeito Guti, representante do governo do estado, representante do governo federal, numa tentativa de medidas preventivas no aeroporto. Eu acho que precisa ser feito alguma coisa. O aeroporto internacional de Guarulhos é a porta de entrada do turismo brasileiro. Nos Estados Unidos, o presidente lá fechou, não vai entrar mais ninguém. Ninguém da Europa consegue entrar nos Estados Unidos. Ponto. Né? São medidas preventivas. Daniel, você concorda com isso? Olha só, nós temos que separar a aviação doméstica da aviação comercial. Eu acho que o que está faltando é um pouco mais de esclarecimento quanto a isso. A aviação leva máquinas, equipamentos, medicamentos, gêneros alimentícios para o Brasil todo. Então, e o aeroporto de Guarulhos não é diferente. Né? Então, nesse sentido... Mas é o turismo, eles querem fechar o turismo. A questão da aviação de pessoas, do comércio, né? A gente fala que nós temos aí centenas de companhias aéreas, mas conhecemos só meia dúzia, 4 ou 5, porque estamos habituados a viajar nessa questão da aviação de turismo ou de negócios. Essa sim deveria ser segregada. Vamos criar limites. E também, não é só... E se não criar limites nessa questão, também criar meios da identificação da possibilidade de uma pessoa que esteja viajando esteja com sintoma, ou com febre, etc. Então, nós, se não cercearmos essa circulação, ou não prevenir de alguma forma com os agentes sanitários, os agentes de saúde, a coisa pode complicar. Eu vou mais além. Algumas prefeituras aí, como o caso do ABC, o pessoal está querendo eliminar o sistema de transporte. Olha, não vai ter mais ônibus, etc. Eu tenho funcionários na região metropolitana toda que sentem, no momento de pico ainda, uma grande aglomeração. O apelo que eu faço não é diminuir isso, é criar uma estratégia para aumentar o volume do oferecimento do transporte coletivo nesse momento de pico. Ônibus cabe 50 pessoas, tem que caber só 20. Então a empresa de transporte, em vez de diminuir, tem que aumentar 80%. Então muda a estratégia. E depois, talvez em algum momento do dia, diminui até 70%. Então não é acabar com isso, não vai resolver o problema. Muita gente precisa se locomover para trabalhar e oferecer serviço essencial para a população. Esse é o Daniel Viso, deixa eu mandar um abraço aqui para o Amadeu Silva, o Marcelo Fonseca, o Roberto França Raimor, mandando um abraço para o professor Devanildo, parabenizando a todos da bancada. Agora, o governador João Dória disse essa semana, ontem aliás, vamos fechar o shopping. Aí à tarde, apenas deu uma indicação que deveria ter um novo horário. Uma recomendação. Aí hoje, ele estendeu essa recomendação aos templos religiosos. Só que muitos líderes já disseram, não vou fechar. Ele não pode obrigar. Né? Só se a justiça, né? Enfim, começou a briga. Os líderes de shoppings, não, comigo não. Aí eu pergunto já aqui ao professor Devanildo,
e essa pergunta estende a toda a bancada, como é que fica essa questão, professor e o Alexandre Perrone? Eu vou pedir para falar um pouquinho da questão do aeroporto, Geraldo. Lá no Conselho de Desenvolvimento, nós entregamos hoje às lideranças lá do Aeroporto Internacional um documento pedindo que eles explicitem os protocolos que estão sendo utilizados em relação principalmente a passageiros. Para você ter uma ideia, né, nos principais aeroportos do mundo, dada a questão dessa pandemia, eles estão fazendo testagens de característica térmica nas pessoas, né, para ver se tem febre. E tem até uma recomendação da Agência Internacional de Aviação para que se faça. A Anvisa, né? Não, a IATA. A IATA, verdade. Mas aqui no Brasil não estava sendo feito. Então, alguns conselheiros, né, fizeram essa observação e hoje nós encaminhamos. Então, foi encaminhado hoje em mãos lá dos representantes, do Gustavo, do Dal, essa solicitação para que esses protocolos fiquem notadamente explícitos, que isso é muito importante. Quando a gente fala da questão da aviação, também é importante, né, sempre a questão do peso que se tem, né? O principal produto que nós temos, em termos de arrecadação de valor adicionado na cidade, é a querosene da aviação. Então, assim, não ter, né, a questão do transporte impacta diretamente a nossa economia. E o outro aspecto também, que foi destacado pelo Daniel, temos que saber que de 90% a 95%, né, dos elementos químicos, né, e químicos farmacêuticos, dos medicamentos, eles são importados. Então não dá para fechar o aeroporto, não, nós vamos ficar sem remédio. Com certeza. É uma coisa importante aí, então por isso que até interpretar o que foi pedido lá pelo prefeito, que foi relacionado à questão do turismo, né, não foi a questão de se fechar o aeroporto. Entendi. São elementos importantes. E agora em relação ao shopping, até antes aqui do programa, o Perrone estava comentando que ele tem uma loja no shopping, então eu acho que... É melhor o Perrone. Como é que fica o shopping? É shopping internacional? Não, a loja que nós temos é dentro do Shopping Bom Sucesso. Shopping Bom Sucesso. E lá, já chegou essa recomendação? O que vocês decidiram? Olha, lá a General Shopping, que é a proprietária do shopping e gera o shopping, ela não determinou nada para nós. Então, ontem, agora que o governador, ele sugeriu, porque ele não impôs, ele sugeriu Sim. o fechamento dos shoppings a partir de segunda-feira, nós entramos em reunião com a superintendência e o superintendente diz, nós vamos, até domingo, nós seguimos no horário normal. Embora o Internacional já está no horário reduzido, o Center Norte a partir de hoje já não abriu, nem o shopping de São Paulo, porque hoje o prefeito de São Paulo impôs Sim. que todos os comércios deveriam ser fechados, com algumas exceções. Então, em Guarulhos não tem determinação nenhuma, porque isso depende do nosso prefeito, Guti, para poder determinar ou para poder sugerir. E lá eles acataram em não fechar. Para nós, lojistas, era melhor ter fechado. Olha só que bacana. Inclusive teve uma reunião hoje à tarde, e eu, depois do intervalo, vou dar uma olhadinha aqui se chegou alguma informação. Uma reunião do prefeito com vários representantes de associações, né? A ACE participou, inclusive o secretário William Paneco participou dessa reunião, agora à tarde, e depois eu vou estar comentando a respeito disso, né? Deixa eu mandar um abraço para o Renato Souza, fazendo parte. E o assunto ainda que vai esquentar hoje é a respeito o líder do Podemos, que sugere o adiamento das eleições. Vai pensando aí, né, a respeito desse assunto. Lucas Braga bem alimentado e Felipe Pó, hein? Estão bem alimentados, hein? Estão sendo bem tratados. Ô Daniel, antes da gente ir pro break, Daniel, você concorda com o que está acontecendo em São Paulo, que o prefeito mandou fechar tudo? Olha só, a questão da Circulação. evitar a circulação, a questão da incolumidade pública, da restrição do medo, do pânico coletivo, em razão do que está acontecendo na Europa. Ainda há pouco comentávamos que o Brasil é um país continental. Cabe uma Europa no Brasil.
é muito difícil para o administrador público, para os membros do executivo, criarem uma estratégia plenamente eficaz. Pois bem, mas se você fechar tudo nos próximos 20 dias, nós vamos quebrar o país. Então, essas campanhas, e aí a gente tem que dar o braço a torcer e agradecer demais a esse ministro da Saúde. Esse cara é bom demais. Ele surge do nada, e ele consegue, nas mídias sociais, ele consegue na televisão, ele consegue de alguma forma trazer... Bem articulado. Muito bem articulado, ele traz para a população. Hoje, todo mundo sabe que tem que lavar as mãos, todo mundo sabe que não pode apertar a mão, não pode dar abraço, todo mundo sabe que tem que usar álcool gel, em que pese ter gente vendendo álcool gel que custava R$5 a R$200, essa pessoa tinha que ser presa, mas enfim, sempre vai ter um espertalhão. O que eu digo aqui, o cercear tudo é complicado. Num país num estado que é maior que muito país. Então, não é dessa forma. Então, eu acho que é com parcimônia. É evidente que o administrador, nesse caso o prefeito em São Paulo, fechando os teatros, impedindo shows, etc., jogos de futebol, etc. Ótimo, tranquilo. Mas muita gente tem que comer. Vai fechar todas as escolas, creches, então tá. Então, por que não põe? Faz o contrário. Por que não pega essas... E essas pessoas que trabalham, que conseguem deixar a criança em casa? Por que não fica na creche? Não paga melhor para as pessoas ficarem com essas crianças? Então, existem muitas alternativas. Não dá para ficar tomando atitudes radicais. No emocional. No emocional, porque essa população pode se revoltar. Essa aceitação total em razão das campanhas do governo federal, assim, não podem ser usadas politicamente por outros, né? Olha, agora eu vou aparecer. Não pode fazer assim. Eu acho que abruptamente não funciona. Vou fazer um intervalo, já chegou o Gilberto Silva, eu reconheci pelo topete. Esse é a marca registrada do nosso amigo Gilberto Silva, publicitário da agência Quality. Eu volto em 2 minutos, segura aí, que eu vou comer um pedaço de pizza. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados. Tradição e tecnologia em segurança e terceirização. Portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação. Vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Encontrar By Hawk, a loja da moda masculina, aberta de segunda a sábado, sempre com as melhores ofertas. Venha conhecer By Hawk. Aceita cartões de crédito. By Hawk, a sua loja da moda masculina em Guarulhos. As melhores condições. Venha conhecer a By Hawk. Com 11 anos, meu passatempo favorito era brincar na rua de casa. Toda a vizinhança sabia quem eu era. O que ninguém sabia era que eu ficava até tarde na rua porque eu não queria voltar pra casa. Eu tinha medo de ficar sozinho com ele. Se eu entrasse no quarto, eu sabia que eu não podia mais sair. Tinha que ficar na cama, onde o espaço era pequeno e apertado demais para 2 pessoas. Onde o escuro dava medo. Onde o abuso me sufocava. A violência sexual que aconteceu com a Bruna acontece todos os dias, marcando crianças e adolescentes pelo resto da vida. Uma vida livre de abusos. Isso são direitos humanos. Denuncie. Não silencie. Direitos humanos são para todos. Disque 100. Ministério dos Direitos Humanos. Governo Federal. Estamos de volta ao vivo na tela da TV Guarulhos e agora com a bancada completa, o publicitário Gilberto Silva, da agência Quality, diretor da agência Quality Publicidade. Ele não estava participando, mas estava comendo um pedaço de pizza
antes, por isso que ele vai pagar pizza quando terminar o programa. Gilberto, boa noite. No seu boa noite inicial, gostaria de ouvir a sua opinião sempre inteligente. O governador Dória, ele sugeriu o fechamento dos shoppings e sugeriu também que não houvesse aí celebrações dos espaços religiosos na região metropolitana. Qual é a sua opinião? Boa noite, Geraldo. Boa noite a você que está nos assistindo. Me parece que até teve uma mudança aí nessa palavra. Agora ele já determinou o fechamento já a partir de segunda-feira dos shoppings, tudo determinou. Era sugestão até o período da manhã. Aqui em Guarulhos houve uma sugestão por parte do prefeito Guti, né, de fechamento, mas ainda não houve uma determinação. Porém, eu acompanhando o programa, no caminho vindo, eu achei pertinente a sua observação em relação ao aeroporto, né? Porque me parece que foi protocolado pelo governo do estado atitudes mais enérgicas em relação ao aeroporto. Sim. Tanto na parte de fiscalização da chegada de voos internacionais, quanto na parte dos voos domésticos também. E com prioridade total a voos que estiverem levando medicamentos, que estiverem levando equipamentos necessários para a contenção dessa onda, dessa pandemia terrível que é o coronavírus. Eu acredito que daqui para as 2 próximas semanas o efeito deva ser maior ainda. A Itália é o nosso maior exemplo, não deu muita importância no começo e sofreu e ainda está sofrendo penas duríssimas, porque tem perdido muitas pessoas lá, o número de mortes aumentou bastante e é um caso que a gente precisa de fato observar. Fora o impacto que vai sofrer o mercado, que já começou a sofrer, né? Mas isso, eu no caminho observei uma matéria, que eu até trouxe para a gente poder dialogar aqui depois, se for possível, se tiver espaço aí, que é a questão da recuperação financeira que o país vai ter. Se prevê 3 a 4 meses de recuperação financeira. Se você imaginar que nós estamos no mês de março e nós saímos recentemente do carnaval, então você imagina, nós vamos se recuperar financeiramente em julho, que já passou a metade do ano. Então, agora, em cima disso, e os espaços religiosos, você acha que também deveria ser fechado? Não, sim, eu acho que toda a área de grande circulação. O cuidado precisa ser tomado, né? Nos espaços religiosos a gente também vê lá, observa, tem muita gente também de idade, criança pequena e tudo, que são as maiores vítimas, né, desse coronavírus. Então, para que arriscar? Né? Deus está em todos os lugares, a gente pode amá-lo em coração, você pode, por enquanto, ficar em casa e não correr esse risco, porque uma pessoa infectada na família vai infectar todo mundo. Olha só, o governador do Distrito Federal mandou fechar parques lá, ele foi cruel. Vamos fechar também tudo. Agora, o impacto financeiro, e ontem eu conversei com o Paulo Nascimento, que deveria ter convidado para ele estar aqui hoje, e ele falou, ele vai concordar com o que vocês vão opinar. Você sair de um momento difícil da economia brasileira, e aí de repente vem, porque ninguém imaginava o que está acontecendo hoje no mercado. Ninguém imaginava. Agora, eu ouvi hoje vários empresários dizendo o seguinte, eu vou ter 60 dias para pagar o meu boleto, mas vai encavalar. O que eu não pagar agora, vai chegar em dezembro, eu vou ter 10º e esses boletos que eu não paguei agora. É uma medida paliativa, né? Então, é preocupante. Em cima dessa observação, eu queria ouvir de vocês o seguinte, temos eleições esse ano. Sim. Aí o líder do Podemos disse o seguinte, vamos unificar as eleições para 2022. Eu começaria com o professor. Você concordaria com essa unificação, professor? Se fala muito na unificação, né, que poderia até diminuir os custos, né, dado que de 2 em 2 anos você tem eleição. Mas assim, mudar a regra, né, do jogo, com a bola em movimento, não é adequado. Né? Eu acho que tem que ter outras prioridades, está pensando na recuperação. Eu acho que o modelo de campanha, né, a campanha efetivamente só vai iniciar no 2º semestre, então eu acho que é precipitado, né, você colocar uma pauta como essa. Eu acho que hoje os vereadores, né, os deputados, eles têm que dar uma contribuição para a sociedade. O deputado, você tem que contribuir com a sociedade, você tem que estar pensando, estudando as reformas que precisam ser feitas no país. Você não tem que ficar fazendo política. Vereadores, vocês têm que estar olhando para a cidade
com cuidado, vendo que esses empresários aqui, empresários são heróis da resistência. Eu fiquei muito satisfeito com a primeira fala aqui do Alexandre, quando ele falou, eu quero manter o emprego, é preocupação social. Isso é importante que a sociedade saiba. Os empresários, pequenos empresários, eles têm essa preocupação social. Então tem que ter veios, estar discutindo meios na perspectiva local de você melhorar a vida da população, facilitar, porque eles são geradores de emprego. Você vê, nos Estados Unidos, várias medidas. O Trump, todo dia, ele sobe na tribuna e vem com medidas efetivas relativas à economia. Você pode se criticar o Trump no que for, menos pela omissão. Você vê aqui, o presidente também veio com o pacote, com o Paulo Guedes. Você viu o Dória, veio com o pacote. O Guti se esforçando para melhorar as condições. Agora, os vereadores? A única notícia que eu recebi esses dias foi relacionada à questão de férias, alguma coisa, ter suspensão dos trabalhos. Eu acho que é importante, tem vários vereadores qualificados que podem estar trazendo um resultado aqui para a população. Legal. Alexandre Perrone, você acha que o empresário suportaria 60 dias desse trânsito engarrafado aí? Geraldo, eu pergunto para você e para todos os telespectadores. Quem que suporta 40 dias, 60 dias... 30 dias, vai? 30 dias, que tem esse caixa no bolso para poder bancar toda a despesa sem ter nenhuma receita. Qual empresário, qual administrador, qual gestor que aguentaria isso? E você, se você tomar um prejuízo de 40, de 60 dias, você não consegue se reestruturar até o final do ano, você não consegue. Não sobrevive. Muitos pequenos, médios e muitos grandes não sobreviverão. Daniel Visto, tem uma receita para sobreviver 30 dias? Olha só, pessoal, nós estamos vivendo o início de uma pandemia. Eu estudei muito a questão da febre amarela no início do século XX. Estudei bastante o que aconteceu com a pandemia de 1460, com a peste negra. Não é que eu vou ser derrotista, não. Eu sou empresário, eu tenho centenas de trabalhadores. Eu estou no mercado há 30 anos, mas nós estamos começando a vivenciar essa questão deste mal chamado coronavírus. O pico disso, para nós, só vai acontecer em meados de julho. Até lá, eu acho que 35%, 40% dos microempresários já fecharam. Até lá, 25% dos médios empresários já fecharam. Até lá, pelo menos 5, 6% dos grandes empresários já fecharam. Nós vamos ter mais 14 milhões de desempregados no país. Não há o que fazer. Nós estamos vivendo, infelizmente, um estado de guerra. E é isso que vai acontecer. E nós, como aconteceu nas grandes guerras, Primeira e Segunda Guerra, o ser humano, ele é produto do meio. Nós não sabemos ainda o que vamos fazer, nós, empregadores. Mas nós temos certeza que nós vamos encontrar uma saída. Esse é o grande barato de ser um ser humano. Gilberto Silva, você que é um empresário de sucesso, trabalha com publicidade, e é chegado o momento das agências criarem mecanismo, por assim dizer, de dizer para o cliente, não, você vai sobreviver. De que maneira? Você vinha falando uma pauta, eu já vou passar essa pauta para você, em cima desse meu questionamento. Geraldo, na verdade o que vai acontecer é o que sempre acontece em toda crise. O empresário se reúne, tanto micro quanto grande empresário, que o que movimenta o nosso país são os empresários. E quando você observa politicamente, eu vou até usar aí a fala do professor Devanildo, que agora não é o momento de você olhar sigla A, sigla B, sigla C. É o momento da política em si se unir para poder vencer a crise. Hoje era a hora dos vereadores de todas as cidades, e eu não estou só falando de Guarulhos, o mesmo que circulou lá na região dele entregando papelzinho, será que ele lembrou de ir lá oferecer para quem não tem condições de comprar um álcool gel? Porque
a propaganda em si, as mudanças, nós vamos ter que criar campanhas estratégicas para poder gerar benefícios para as pessoas que vão ter uma enorme dificuldade de poder comprar as coisas. Porque se o mercado para, o empresário para, você imagina o empregado. Vai ter uma dificuldade tremenda. E você pode ter certeza, nós vamos ter um avanço no número de desempregados que vinha diminuindo. A economia vai demorar um pouco para poder se estabelecer. E como o Daniel exemplificou, vai ser um momento que a gente não sabe, inclusive, se estamos ou não. Porque é uma probabilidade de se pensar no meio de uma guerra biológica. Porque, de repente, um vírus que se expande para o mundo inteiro. Né? Quanto prejuízo vai se tomar em relação a isso e quanto benefício vai gerar para quem está por trás disso com dinheiro na mão. Né? Então, a gente precisa, a parte publicitária, nós vamos criar campanhas, nós vamos reunir com os empresários, inclusive a nossa empresa, Quality Publicidade, a agência, todos os clientes que são cadastrados lá e até os que não são, que estão nos assistindo agora, pode nos procurar que nós vamos gerar benefícios, vamos fazer cartazes com o que precisa ser feito para evitar o coronavírus e doar cartazes em formatos grandes para as empresas, para os nossos clientes, de forma totalmente gratuita. Porque aí você consegue pelo menos informatizar quem está passando, quem está entrando, ou onde estiver fechado na porta. Porque o que a gente tem, o que a gente pode fazer nesse momento é tratar a prevenção. O remédio ainda, a cura ainda não existe, estão estudando. Deixa eu fazer um comentário, se você me permite. Queria complementar, quando o Geraldo comentou sobre o deputado que está sugerindo aí a unificação das eleições. Eu penso diferente. E trago aqui uma sugestão. Todo mundo sabe que para alterar a legislação eleitoral no país tem que ser feito um ano antes. Tá bom. Ele está sugerindo isso. Eu sugiro a ampliação por mais um ano de todos os cargos hoje. Seja do Executivo, seja do Legislativo, de todas as áreas. Seja o Presidente da República, o Governador, o Prefeito, os vereadores, o deputado estadual, o deputado federal e os senadores que deveriam estar no meio do caminho aí. Só se fala em eleição no ano que vem, como se nada tivesse acontecido. Nós temos que tratar da pandemia. Nós temos que parar de politicagem nesse país. E um diz, outro desdiz, um quer aparecer mais com o outro. Porque, pessoas vão morrer, gente. Então, assim, não é hora de pensar em eleição. Não é hora de pensar em ficar batendo panela, porque o partido A num dia, partido B no outro, porque um ex-presidente para o presidente atual. Não é hora de fazer isso, pessoal. Nós temos que esquecer isso. Então, eleição, passa a régua, fala em eleição só o ano que vem. Pega esses recursos e ajuda a criar mais leitos. Eu vou só fazer, Geraldo, se me permitir, o Daniel, já participei com ele algumas vezes aqui, tenho uma admiração profunda, porque ele gera muito emprego na cidade, e é de pessoas assim como você, como o Perrone, que a gente precisa na cidade para poder movimentar. Eu vou permitir, por gentileza, discordar com você numa parte. Se você protelar as eleições, vai dar problema que já está com a bola rolando. E se você deixar as eleições para mais um ano para frente, você cura o coronavírus e estabelece o que nunca consegue se curar. O vírus político do vício, que hoje, por exemplo, ao invés da gente ter uma Câmara Municipal aberta, com os vereadores para poder receber as pessoas que necessitam lá, a Câmara está fechada. Só que você não tenha dúvida que pode ter o coronavírus que for. As eleições elas vão estar todas abertas. Eu não sou a favor disso. Eu acho que precisa renovar. Eu acho que a gente precisa dar oportunidade para pessoas que têm, por exemplo, uma iniciativa como a sua de ajudar as pessoas, para pessoa como ele, como você, como eu, como o outro que está aqui nos assistindo, que se preocupa com a sociedade de verdade. Está fechada a Câmara? A Câmara está fechada. Os vereadores estão lá. É assim, não quero criticar o A, o B ou o C, mas, gente, vamos lá. Vocês estão na frente do comando da cidade. O prefeito Guti, a gente tem observado que tem promovido ações e mais ações para poder tentar absorver esse impacto gigantesco da onda coronavírus. Ele tem corrido atrás. A gente não tem pode obrigação deixar. de fazer isso. Tem obrigação, mas tem muita gente com obrigação aí omisso, que não está fazendo nada. Eu vou debater um pouquinho. Eu acho que todo mundo está falando de prefeito, governador, presidente. Não, eu acho que é assim. O agente público, quem foi eleito, tem obrigação
Tem que parar de aparecer com um cartazinho aqui que eu estou conseguindo isso. Ele tem obrigação de fazer isso. Então, quem não tem competência não se estabeleça. Nós estamos vivendo o início de uma pandemia. Muita gente pode morrer. Então, vamos acabar com politicagem. É isso que eu penso. Estamos ao vivo na tela da TV Guarulhos. Você no canal 508 da Vivo TV. Olha, gente, eu quero aproveitar hoje. Quando eu vinha pra cá, eu parei na padaria, próximo aqui à televisão, e observei uma conversa muito inteligente, que eu deveria ter iniciado o programa, tá debatendo isso com os nossos convidados e com você em casa. O casal dizia o seguinte: quantas vezes você ficou doente e quantas vezes você se recuperou? Mas da maneira como você se recupera, é a maneira do seu eu, do seu interior. Se você cai no pessimismo, você fica muito mais doente. Agora, se você acreditar que é possível superar qualquer adversidade, você supera. Nós deveremos pensar desta maneira. Por quê? O pessimismo leva você para um caminho muito mais escuro. Tá certo isso, professor? Sem dúvida. Eu acho que a gente tem que buscar, né, sempre olhar o copo quase cheio, né? A gente sempre fala, quando você tem metade de água no copo, você pode ver como quase vazio ou quase cheio. Eu acho que é importante, já é um momento de você estar procurando, né, pensando em novos passos, né, pós-crise, né, como superar a crise, mas depois como a gente está retomando a economia. Eu acho que tem um aspecto, dada a amplitude dessa crise, a resposta também não vai vir rápida. Hoje eu fiquei feliz quando eu estava vendo a CNN e eles já estão trabalhando no antiviral, né? Parece que vai surgir alguma coisa boa aí nos próximos dias. A vacina, a FDA estava trabalhando daqui a um ano, provavelmente já tem alguma solução. Então a gente tem que ter esse otimismo. Se você me permitir, Geraldo, o Perrone estava me chutando aqui quando vocês estavam falando dos vereadores. Eu acho que ele quer falar alguma coisa aqui. Por favor, Perrone, fica à vontade. Geraldo, nós temos uma política meia complexa. No município, quem gere o município seria o prefeito e os vereadores. Se você tem... Ontem eu fiz até um link dizendo referente a isso, porque eu fiquei abismado com isso aí. Os nossos vereadores simplesmente ontem votaram para o encerramento. A Câmara Municipal de Guarulhos, meu Deus, a segunda Câmara Municipal mais cara do estado de São Paulo, tirando a capital. Eles finalizaram o serviço deles, porque na hora de pedir voto é fácil. Vê se um vereador deste, que está hoje no poder, foi em qualquer bairro tentar pelo menos ajudar. Nenhum deles. Simplesmente eles se guarneceram. Eu não posso ficar doente. Aí o povo brasileiro, o povo guarulhense pode. O povo guarulhense que gera tudo, que paga o seu salário, eles podem ficar doentes. Os profissionais da saúde, Alexandre, a filha do Daniel. Os únicos que estão expostos, eu já fiz parte da segurança pública, estão expostos. A segurança pública, todos os agentes de saúde, serviços de limpeza, de organização da nossa cidade, eles estão gerando. Hoje eu estava escutando uma reportagem que a ProGuaru, ela estava liberando os funcionários acima de 60 anos, correto? São os de riscos. Então, mas nós todos temos pais, temos mães, temos filhos, e a gente pode ir para a rua, a gente tem que gerar emprego, a gente tem que gerar renda para poder suprir todos os nossos funcionários e os nossos custos. E os nossos vereadores se absterão disso. Agora, essa informação me surpreende, porque fechar a Câmara Municipal num momento tão difícil é simplesmente lamentável. Deixa eu voltar a discutir um assunto com vocês, já estamos indo para os minutos finais. Vocês acreditam que as eleições este ano, será que vai ter alguém que vai falar o seguinte: olha, eu quero dizer que a culpa
do desemprego do fulano A, do fulano B, do fulano C. Será que isso vai acontecer, Daniel Vitor? Olha só, eu acho que tem muita cara de pau nesse país, muito oportunista nesse país, que vai sempre viveu e vai viver naquela questão do quanto pior, melhor. Nós estamos vivendo, sim, uma emergência de saúde pública. E é claro que vão acreditar. Tivemos morte, vamos ter, ou lamentavelmente vamos ter mais outras mortes. Tomara que as pessoas que vierem a falecer sejam com menor quantidade. Mas muita gente vai acreditar isso, né? Ao governo federal. Vai. Sim. Ao ministro que está fazendo um excelente trabalho. Já falei isso aqui hoje. Eu não conhecia a história desse homem, mas estou aplaudindo. Gostaria de abrir um parênteses para realmente agradecer de público a todo esse pessoal da área médica de saúde. Eu estava aqui hoje, vindo para cá, mandei uma mensagem, uma foto para minha filha, que é médica. Perguntei se ela estava em casa, ela falou, estou no hospital. Então, assim, ser pai de médico hoje não é fácil, né? Mas ser pai de policial, ser pai de todas as pessoas, até do motorista de ônibus aí que está levando todo mundo. É verdade. Então, assim, gente, esse pessoal merece crédito. Agora, aqueles que vierem depois dessa emergência de saúde, que isso vai passar, tentar se completar disso, esse pessoal tem que ser achincalhado, esse pessoal não pode ser ouvido. Ô Gilberto, você como publicitário, deixa eu mandar um abraço, o Felipe tá mandando um abraço, o Felipe Apolinário mandou um abraço pro Alexandre, o André Geraldo e o Kleber mandando um abraço para você que estão acompanhando a sua entrevista, o Alexandre Perrone. Gilberto Silva, nós estamos chegando nos minutos finais do programa, e é evidente que se tem muita falta sua no primeiro bloco, a gente ia explorar mais isso. Você como homem de mídia, qual seria a metodologia? Será que fórmula perfeita não existe? Mas hoje, na política, as agências serão solicitadas a todo momento para a criação de peças publicitárias. Vai existir um modelo pronto para isso? Não, Geraldo. Com a evolução de tudo isso que tem acontecido no nosso país, muita coisa vai mudar. Em parte de empresas, você vai ter que focar um trabalho específico trabalhando para poder tentar recuperar em si, não vai ter tempo hábil para isso nesse ano, o que você não conseguiu fazer durante esse período. Então a gente vai ter que trabalhar promoções, a gente vai ter que trabalhar novidades, a gente vai ter que trazer diferenciais de campanha para os empresários para poder eles movimentarem melhor o mercado e trazer um retorno financeiro para poder tentar equiparar essa perda que vai ter agora. Agora, falando de política, existe nenhuma fórmula mágica. Na verdade, o que a gente precisa é avaliar o contexto de cada um, com validade de que o mais correto, o mais honesto, agora vai ter os seus privilégios, como citou o Daniel, por exemplo. Fale por que não vai ter o evento com os candidatos à prefeitura. Nós tivemos o evento Fórum de Políticas Públicas que ia acontecer agora, dia 23, que é na próxima terça-feira, suspenso, né, por tempo indeterminado, em obediência à OMS, que lançou alguns comunicados, e até mesmo o que tem acontecido na nossa cidade, e em respeito às pessoas, né, por questão de segurança. O evento ele está suspenso e vai ser feito um novo planejamento, no qual agora eu não tenho como te dizer, porque a gente precisa observar o que vai acontecer. Né? Nós não temos exato tempo que isso vai durar. As eleições estão chegando. A gente tem aí os campeonatos todos parados. Então isso vai sofrer, a agenda do país vai virar uma bagunça, de todos os países. Então hoje, por exemplo, a gente não tem ainda como sinalizar pontual a data que vai acontecer, mas é fato que vai acontecer. Meu amigo Gilberto Silva, estamos chegando no final do programa, eu quero de verdade agradecer sua presença, muito atencioso com esse programa, com esse jornalista. Que Deus abençoe você, meu irmão. Amém. Obrigado. O programa é maravilhoso. Eu desejo a você cada vez mais sucesso. Tenho visto seu público crescer diariamente
Isso é claro, em razão de todo o trabalho que é feito pela TV Guarulhos, mas também por você que apresenta memoravelmente esse programa e dá a oportunidade de conhecer sobre pessoas que às vezes a gente acaba não prestando muita atenção, mas que presta muito auxílio na nossa cidade de Guarulhos. Diego Pacheco, um abraço pro Perrone, o fã-clube também, o Renato Araújo. É chique, o fã-clube do Perrone é brincadeira. É. Tá bombando aqui, hein? É o Alexandre Perrone 2020. O nosso... Obrigado, meu irmão. Prazer em tê-lo aqui mais gente. Obrigado. O nosso colunista, aliás, quero convidar ao vivo aqui você ser colunista do Portal. Pô, rapaz, muito obrigado pelo, por favor. Pelo prestígio que me cabe. Não é fácil, Você me deixa até encabulado. Você me chamar para ser colunista, aí eu fico aqui com o mestre do lado. Já é colunista aqui? Não, eu sei. Eu já é colunista. Dele, veja do Daniel, mas é um prazer, vai ser um prazer. Obrigado, viu, Geraldo? Daniel Viso, nosso sempre ativo e bem informado com os condomínios, de que maneira, tirando suas dúvidas, sempre tirando suas dúvidas às quintas-feiras. Daniel Viso, muito obrigado, meu irmão. Obrigado a você, obrigado a todos que nos assistem. Pessoal, assim, se não tiver alguma coisa para fazer, mesmo que tiver, vamos ficar em casa. Se não for essencial, vamos ficar em casa. Vamos tratar dos nossos velhinhos. Pessoal, não precisa ficar fazendo visita para eles, não. Tem videoconferência, liga toda hora, vamos dar assistência para esse povo. Não precisa ficar circulando. Vamos vencer esse mal chamado coronavírus. Obrigado, Daniel Viso. Professor Devanildo, Damião, obrigado mais uma vez, meu irmão. Sempre um prazer estar aqui com vocês, nessa roda de amigos. Eu acho que é muito importante. Eu acho que esse papel, nós estamos aqui para ajudar a esclarecer sobre a questão, né, desse momento difícil, mas temos certeza que vamos superar. Superar com o quê? Com trabalho, com disposição, com bom senso. Eu acho que esse trabalho que você desenvolve, Geraldo, de trazer informações qualificadas para a cidade é muito importante e que a gente está preparando, né, a cidade para esse novo momento, né? Eu acho que vão surgir oportunidades também. Então vamos se concentrar, vamos seguir as orientações que um novo horizonte se aproxima. Maravilha. Alexandre Perrone, empresário do ramo de pizzaria. Quero convidar mais vezes, vamos discutir mais vezes a situação, mas quero parabenizá-lo pela coragem de vir a público e dizer, olha, lá na pizzaria do Perrone não vai ter demissão. Meu irmão, muitíssimo obrigado, que você tenha aí muita prosperidade na sua atividade. Geraldo, é um prazer a gente estar aqui com você, com toda essa bancada. E a gente vai tentar, como teve o assunto, todo dia a gente acorda e fala assim, hoje nós vamos vencer. Eu só tenho a agradecer a toda a bancada, a você, pelo convite. Agradecer aos meus amigos que estão assistindo, todos os telespectadores. E parabenizar minha filha, que minha netinha nasceu essa semana. Verdade, hein? Teve uma netinha. Obrigado a todos vocês. Olha, como é que chama a netinha? Angelina. Bonito nome, hein? Bonito nome. Não parece nada com a avó. Graças a Deus, né? É bonito. Oh, Deus é fiel. Gente, esse é a Bancada Nota 10. Obrigado a você com a produção da minha amiga Simone Araújo, a equipe técnica Nota 10, Lucas Braga e Felipe Poi. A direção do Fernando Mauro, a direção comercial do Adalberto Greg. Eu quero um recado muito importante para você. Não deixe que as pessoas interfiram nas suas decisões sem pelo menos saber o seu real problema. Nas maiores adversidades de sua vida, você vai encontrar resposta falando com Deus. Eu sou Geraldo Júnior, o seu jornalista. Volto amanhã, ao vivo, às 7 da noite, na tela da TV Guarulhos. Boa noite.